Hoje é dia de atualização da nossa carteira do Plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais. Lembrando sempre que a gente segue aí 5 raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, coordenador da Simra, e seja bem-vindo a esse vídeo em que a gente vai atualizar a nossa carteira do Plano 5, né? Setembro agora de 2021. Mais um mês aqui em que a gente caminha para os nossos primeiros 5 dígitos de investimento. Estou acompanhando aqui com você, refazendo essa jornada com você exatamente para ajudar o maior número de pessoas que queiram chegar nesse primeiro passo aí para a liberdade financeira, né? Não tem problema se você estiver chegando no 4º dígito, também não tem problema se você já chegou no 5º dígito e está rumo ao 6º dígito. Tenho certeza que vai te ajudar tudo aquilo que a gente vai falar ao longo desse período todo, né? A gente já falou, na verdade, são mais de 100 vídeos e com certeza ainda tem muita coisa aí para você ver. Então vamos lá no vídeo de hoje. E aí, sempre lembrando, né, sempre aquele disclaimer em que tudo que a gente vai falar aqui não é recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo, fica por sua conta e risco replicar ou não a carteira aqui do Plano 5. O objetivo do Plano 5 é exatamente educar, né, ajudar as pessoas desses primeiros 5 dígitos aí que a gente sabe que geralmente é o primeiro ali, a primeira barreira, né, geralmente é uma barreira meio que alta, e aí por isso que a gente resolveu criar o Plano 5. Mas vamos deixar de conversa e vamos falar realmente da atualização da nossa carteira aqui em setembro de 2021, a carteira do Plano 5. E aí sempre lembrando, eu já até perdi a conta de quantas carteiras eu tenho, né? Eu tenho a carteira aqui do Plano 5, que é uma carteira Quant, a gente usa análise Quant, aqui é sempre bom lembrar. Aqui na Symmetry a gente usa análise Quant, a gente não usa análise técnica, a gente não usa análise fundamentalista. Pode, em algum outro momento, a gente mostrar como suporte alguma decisão, mas a gente é focado na análise Quant. Mas enfim, eu tenho essa carteira do Plano 5 usando Quant, tenho a carteira Clear usando Quant também, de vez em quando eu abro essa carteira Clear para todos verem. Já está rumo ao 6º dígito, né? E eu tenho minha carteira privada, minha carteira particular dos meus investimentos, e também tenho uma carteira aí no exterior que também de vez em quando eu abro para mostrar os resultados com esses investimentos. Mas enfim, vamos deixar de conversa e falar sobre como é que vai ficar a carteira, como é que fica a cara da carteira do Plano 5. Vamos lá. Então, só relembrando aqui em agosto, né, aqui está meio que atualizado e meio desatualizado essa planilha aqui de agosto, porque aqui estou usando o Excel, ele já pega os dados lá dos dados dos preços e ele atualiza. Com exceção aqui da Selic, ele não atualiza a Selic, ele não atualizou esse ETF aqui do IJR, né? E também não está linkado com o Bitcoin, o Ethereum e o Ripple, né? Então são essas atualizações aqui que ele não faz. Fora isso, ele está atualizando os dados aqui. E na época, aqui em agosto, estava um pouco menos desses 5 mil, né? Porque agora está atualizado. Mas ela está com essa cara, meio que em torno de 60% no país, no Brasil, né? E o restante aqui, Estados Unidos, mais criptomoedas, né? Daí só lembrando, a gente tinha lá o ARC T11, né? Um FI, a Taurus Armas, TASA 4, Home 3 e a Companhia Brasileira de Distribuição, PCAR3, né? Do Grupo Pão de Açúcar. Nos Estados Unidos a gente tinha ExxonMobil, tudo BDR, né? Como a gente sempre fala, né? Apesar da gente não ser fã do BDR, eu resolvi usar o BDR por 2 motivos. Primeiro, concentra tudo ali na corretora Rico, né, que a gente está usando como plano lá no nosso Plano 5, a corretora do nosso Plano 5. E eu sei que muitas vezes muitos investidores têm alguma barreira de começar a investir no exterior através de uma corretora americana, né? Apesar da Equinix ser bem simplesinha, né? Tem a questão de enviar dinheiro, tem que fazer o câmbio. Eu sei que muita gente pode ter esse tipo de barreira, e aí eu resolvi usar o BDR, apesar de não ser fã do BDR. E a gente também colocou o Google, Alphabet, na verdade, né? Colocou também 2 REITs, a Simon Property, isso aqui de agosto, tá? E o SL Green. E aí fechando aqui o ETF JR, BDR, na versão BDR também, né? E as criptomoedas Bitcoin, Ethereum e Ripple. Mas como é que foi agora setembro? A gente adicionou dois estoques, na verdade. As 2 estoques que a gente adicionou aqui foi a Moody's e a Discover Financial Service. Na verdade aqui, deixa eu mostrar aqui o site rapidamente aqui para vocês. A Moody's, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas o que acontece? Muitos dos ativos, inclusive os próprios países, eles têm classificações de riscos. AAA, A, B, C, né? Aí vai, né? Essas classificações exatamente vão dizer o quanto é arriscado aquilo, inclusive a ponto de dizer se um determinado fundo pode investir ou não em um país. E mesmo dentro do próprio país você vai ter essas classificações. Por exemplo, aqui a gente tem as classificações de debentures, classificações de fundos de investimento, tudo isso tem classificação.
Então aqui no mundo, globalmente, é basicamente a Moody's, a Fitch e a Standard & Poor's que dominam isso tudo aí dessas classificações. Em termos de países, investimentos, é uma coisa realmente bem focada nesse setor, né? Então é quase que um tripólio, né? Não sei se existe essa palavra tripólio, né? Um monopólio, né? Porque não é só uma, mas aí Moody's, Standard & Poor's e Fitch basicamente são as três empresas de classificação de risco que a gente tem. Só para ter uma ideia em termos de, como eu falei, de dados fundamentalistas, né? Mas apesar da gente ser focado, a escolha foi com base na nossa solução Quant, né? A gente tem lá o nosso ranqueamento Quant e a gente usa o nosso método VAPT, né? Ele ranqueia lá e eu peguei e escolhi alguns ativos de lá. Então, mais bem ranqueados, dentre eles tinha lá a Moody's. E para você ter uma ideia, beta, em termos de algumas informações, beta 1.15, né, tão mais volátil que o próprio mercado, né, e o PE, que é o Price to Earnings, que é o PL, né, 34.45, uma característica um pouco mais alta, né, e o dividendo aí paga bem pouquinho, está pagando 0,65% nesse momento. Em termos financeiros, aqui ela está crescente, aí você vê aí um faturamento bem alto, aí batendo em 2020 5,37 bilhões, e um lucro aí de quase 2 bilhões. É uma coisa realmente bem intensa. Aqui 2021 não deixa de ser diferente. Tem um crescimento bem interessante. É só para mostrar, eu mostro aqui em termos de financeiros, exatamente para não pensar que no sistema de ranqueamento que a gente desenvolveu não vai aparecer coisa maluca lá. Na verdade, aparece, é um reflexo daquilo que a gente tem aqui. Geralmente, você vai observar essa situação. Empresas que estão crescendo, características de crescimento, né, empresas que são interessantes nesse sentido, então elas vão estar mais bem ranqueadas lá no sistema de ranqueamento VAPT. Tem uma correlação forte, tá? O outro que a gente escolheu foi a Discovery Financial Services, que é a empresa hold aqui que detém esse banco online aqui, é o Banco Discovery. É um banco digital, né, então aí eu me interessei aqui também, eu vi lá bem ranqueado no sistema do VAPT, né, e eu olhei e decidi aportar também. Característica dele aqui, né? Hoje está caindo já, inclusive, caiu menos 2,69%, né? É mais volátil que o próprio mercado, aqui tem um beta de 1,83, o Price to Earnings, né, que é o lucro, o PL, né? 7,99, está baixo aqui, mas pode ter sido algum não recorrente lá no passado, né? E dividendo yield está 1,56%, paga mais do que o próprio Moody's que a gente falou agora, né? E aí, em termos financeiros, tem aí um crescimento aí bem elevado também, aqui ó, 5,95 bilhões. O lucro aqui caiu em 2020, mas lucro, faturamento e lucro, né? E aqui no semestral aqui de 2021 vem crescendo aí forte, né? 2,29, 3,16 e 3,44 bilhões. E lucro realmente bem intenso aqui, 1,59 no primeiro trimestre e no segundo aqui de 2021, 1,7 bilhões. Então é uma empresa realmente que fatura alto ali, né? Não distribui ainda dividendos tão altos como a gente esperaria, né? Por exemplo, nesse nível de faturamento a gente esperaria de repente um dividendo muito alto, mas de repente ela está trabalhando exatamente no crescimento. Mas enfim, seriam essas aí as duas empresas que a gente alocou, então ficou com essa cara aqui a nossa carteira, né? Em torno de 6.782, já estamos bem próximo dos nossos primeiros 5 dígitos. Com certeza até o final desse plano 5, que vai ser em abril, ainda tem muito tempo, né? A gente vai passar tranquilamente desses primeiros 5 dígitos. Em torno de 50% está no Brasil, e aí tem os outros 50% entre Estados Unidos, mais criptomoedas aqui nesse momento. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos está um pouco mais focado nas ações, né? Está aqui 56% em ações no Brasil e 60% em ações americanas, lá desse aporte, lá dessa parte aí de 35%, né? E o restante aqui a gente tem REITs e também 11% em ETFs. A gente vai adicionando até abril, né? Até o fim desse plano, a gente vai adicionando novos ativos aí, pode vir mais ETF, né? A ideia é ficar entre esses 50% aí, né? Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. Lembrando que a intenção aqui do plano 5 não é simplesmente bater o índice, não é isso, né? A intenção é realmente você criar o hábito, né? O importante nessa fase inicial dos investimentos é você criar o hábito de criar um patrimônio, construir esse patrimônio para que depois lá, de repente, você possa utilizar na sua independência financeira. Lembrando que esses são os primeiros 5 dígitos, ainda está longe, possivelmente, da sua jornada, né? Plano 6, tem um plano 7, plano 8, quem sabe, né? Tem todo um processo aí para você chegar na sua liberdade financeira. Certo? Então a missão
nossa do Plano 5 é exatamente essa, né? Você te ajudar a criar esse hábito de investimento. Eu espero que realmente a gente esteja ajudando nesse período. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado aí de ver a nossa carteira aí do nosso Plano 5. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos aí que estejam também interessados em construir esses primeiros 5 dígitos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.